Marcelo Manfred. Oi. Receberemos agora um cara muito bacana para conversar comigo. E quem é, Marcelo? Ele ajudou a botar de pé o estádio paulista da Copa e não é Itaquerão. Andrés Sanches. André. Obrigado pela visita, irmão. Vamos ver essa aqui, ó. Você gosta dessa? Essa música? Boa. Bonitinha, né? Boa. Senta lá, André. Andrés, obrigado pela tua visita. Obrigado eu, um prazer, uma honra, né? Tô sabendo que você veio de moto correndo para chegar. Eu tava meio atrasado, mas não ia dar tempo, tava em Itaquera e andei de moto pela Marginal Tietê Pinheiros. Realmente andar de moto nessa cidade é uma aventura. Acho que foi a primeira e última. Até para corintiano já acostumado com os perigos do dia a dia, né? É que eu sempre digo, corintiano é a maioria em todos os segmentos. Nos perigos, sem perigo, nos bons, nos ruins, em tudo. Traficante, gente boa. Traficante, gente. Você estava me falando isso, eu falei pra você, por que você enche tanto saco de São Paulino? Ele falou, não, gay tem mais no Corinthians. Você falou isso. Você falou pra mim, Não, não sei se gay tem mais no Corinthians, nós somos a maioria em todos os segmentos, mas a fama é deles, não nossa. Porque vocês repassam a fama ruim pros outros. O que vale nesse país às vezes é a fama mais do que ser. Tá bom. André, diz uma coisa, você veio do jogo hoje. Dá pra chamar de Itaquerão ou não dá pra chamar de Itaquerão? Eu fico muito bravo, muito puto, na verdade. Disso, Eu acho que exige profissionalismo do futebol, dos dirigentes, de tudo. E eu acho que hoje vender o nome do estádio, que é o tal de name rights, na Europa, nos Estados Unidos já é uma coisa já consagrada, né? E aqui estamos começando. Então eu acho que a imprensa tem que ajudar, mas infelizmente uma parte da imprensa que vive de publicidade não entende, ter um terminho ali, não né? entende que lá tem que se chamar Arena Corinthians até uma hora que vender. A não ser que seja um cara chamado Carlos Itaquerão que compre e fala, não, se ele der os 400 milhões, vamos qualquer nome. 400 milhões? Por 20 anos. Pô, mas você pensar bem a quantidade de publicidade que isso gera é absurda também. Desde que a imprensa fale, né? Muito bem. E aí, como é que foi o jogo hoje? Deu um quebra-quebra lá? O jogo teve os da Argentina? O jogo foi... Essa Copa está sendo uma Copa realmente em sucesso em todos os sentidos, né? Até os que eram contra aí, que se falavam, criticando tudo que ia ser um caos, o povo brasileiro está mostrando que é um povo guerreiro, é um povo com todas as dificuldades, mas que faz as coisas acontecerem. O que aconteceu foi que realmente no final do jogo, infelizmente, alguns argentinos quebraram propositalmente muitas cadeiras, né? É um absurdo. Mas infelizmente, no futebol, às vezes as pessoas pensam que pode fazer aquilo que não se pode fazer. E eu imagino que você tem que ter um carinho mais do que especial por aquela construção, ver isso acontecendo, te deve dar um negócio. Porque eu estava nas câmeras lá vendo, eu queria pular lá dentro, né? Que infelizmente não dava. Mas eu tô tentando ver se arrumo 10 mil ingressos para torcida do Corinthians ficar lá cada um num lugar. Quero ver se quebra. Para fazer a segurança, né? O que aconteceu exatamente? Eles quebraram os assentos? No final do jogo eles começaram a pular de propósito na cadeira e alguns chutarem a cadeira, né? Que é ignorância, mas infelizmente quebraram mais de 200 cadeiras. Você foi presidente do Corinthians, né? Numa fase muito complicada do próprio clube, assim. Você passa de presidente de torcida, tem um desenvolvimento lá dentro. Como é que foi esse crescimento até você se tornar lá? Eu sou sócio do Corinthians desde os 5 anos de idade, né? Frequentando o clube. Em 89, eu fui um dos fundadores da torcida organizada Pavilhão 9, que era lá do bairro, da Vila dos Remédios. E em 91 eu comecei a entrar na política do clube. O nome da torcida é Pavilhão 9. Por um acaso só. Por um acaso, né? Por um acaso se fosse a torcida do Internacional. Do Corinthians não é tão por acaso assim. É o que eu digo da torcida organizada. Tem bandido, tem assassino, tem ladrão, prostituta, traficante, mas tem doutor médico, tem doutor advogado, tem gente boa e gente ruim, como é o reflexo da sociedade. Infelizmente, a nossa sociedade está toda inchada de gente boas, graças a Deus, maioria boas, mas também tem muita gente ruim. Aí na parte política do clube, comecei a ser monitor dos garotos de 5 anos do associado e fui trabalhando. E infelizmente, cheguei a ser presidente do Corinthians, né? Numa época muito difícil, que o Corinthians estava nas páginas policiais, né? Era terra arrasada realmente, era uma coisa absurda, não tinha dinheiro para nada e devia para todos, e polícia militar, polícia civil, polícia federal, Ministério Público em cima do Corinthians, e, obviamente eu me tornando presidente em cima de mim, mas graças a Deus em 6 anos, aí 5 anos e pouco, eu consigo dar uma reviravolta muito grande, e hoje o Corinthians cada dia crescendo mais. Que tipo de... Muito bem. André, que tipo de pressão sofre um presidente de clube assim? Porque você não é só um político que mexe com eu vou consertar a tua rua, você mexe direto no coração das pessoas, né?
Você administra o coração das pessoas, é quase isso, assim. Você já se apaixonou? Eu já. E muitos aqui. E posso dizer, hoje estou me apaixonando de novo. Então você vai fazer merda de novo. Porque não foi bom isso. Quando se apaixona, a gente faz loucura e faz muitas vezes muitas merdas. E o futebol é paixão pura. Então, obviamente, você é um grande presidente, você é um excelente administrador, mas seu time perdeu 2 jogos, 3 jogos, você é uma merda, você é um pé frio, para não falar outras coisas. Então, é a paixão. Então, muitas vezes que a torcida se revolta, faz algumas coisas que não deveriam fazer, eu entendo, porque realmente é uma paixão pura e eu acho que se tem uma coisa nesse país que todo mundo lê, vê e ouve, é futebol. E aí eu posso estar completamente enganado, mas a tua persona, a tua figura pública é meio do... Sou chefão do... Não, Você acha que precisa ter um pouco, para ser presidente do Corinthians, precisa ter uma cara meio coisa... Eu vou te explicar. Para se tornar uma pessoa pública nesse país, como você, infelizmente como eu hoje, é um crime. Se você fez sucesso, é mais crime ainda. Sim, senhor. E se você não fez, continua sendo um crime. Então é um preço muito caro que nós pagamos por essa hipocrisia que país que vivemos. Não todos, mas uma grande maioria. Então eu me tornei uma pessoa pública, paguei um preço muito caro, é muito difícil. E para ser corintiano você tem que ser do povo, você tem que ser entender a torcida, conversar com as pessoas. Eu sempre atendi todos. Meu telefone era público. As torcidas organizadas e não torcida organizada eu sempre atendi, não escondi, diferente de muitos dirigentes que atendem a torcida organizada escondido. Eu procurei, põe no site, tal hora, tal dia vai se reunir. E fazem merda também, como eu já fiz e como todos nós já fizemos. Eu vi uma entrevista tua em que você dizia assim, estava indignado no telefone enquanto o jornalista estava perto de você, e você falava assim, porra, mas eu sou honesto, eu trabalho direitinho, os caras vêm querer dizer que eu sou ladrão. Não, infelizmente não é bem assim. Eu não sei exatamente o que tinha acontecido. Se o cara te falar você é ladrão, perfeito. Vamos lá na justiça discutir se eu sou ou não sou. Agora, dizem, uma fonte me comunicou, pessoas próximas ao presidente, que é o tal do off. Segundo fonte, que ninguém supostamente, né? Então, isso que me magoa muito a relação com a imprensa. Eu tenho jornalista que eles sabem que eu odeio, porque não acredito neles, não faço nada, mas nunca deixei de dar uma entrevista, nunca deixei de atender a todos. Só não atendo o blogueiro aí que é o RP, isso é um ridículo. Mas o resto eu sempre atendi tudo, mesmo contra a minha vontade, porque eu entendo o trabalho dos caras. Agora, eu falo a verdade. Quando o cara fala, pô, mas você não escreveu aquilo, por que você está perguntando isso para mim? 5 dias antes de inaugurar o estádio e ter o jogo de Copa, estava em vários blogs, vários jornais que não ia ter jogo, que estava caindo o estádio, que estava um caos, que não acabou o estádio. Pô, acabou o jogo, cara. Por exemplo, o que você achou do estádio? Mas tem estádio? Eu acho que você escreveu ontem e acabar... cara que falou aqui. Então, nós vivemos muito da desgraça. Parece que o Brasil, quanto mais desgraça, mais a gente olha, mais a gente persegue. E isso é muito terrível. A Copa do Mundo é uma prova disso, que é um esporte. Quem leu os últimos 2 anos, tudo na imprensa, e as pessoas falando do que seria a Copa do Mundo, falam, pô, nós estamos num país de miseráveis. E hoje é a Copa das Copas, é a Copa de maior sucesso para a FIFA e para o Brasil. Nas 22 edições que houve aí, não tem Copa no índice técnico de falta de gol, de turista, como está tendo aqui. Tá bonito pra caramba. E outra coisa, não fica chateado com os blogueiros, que tem blogueiro que é ridículo mesmo. Marcelo, como é que vai teu blog? Eu pergunto... Meu blog, agora eu tô criticando a falar mal só de você. Ah, só minha, tá. Eu achei que você ia dizer, como é que vai a tua mãe? André, você passou pela torcida organizada como dirigente, como frequentador, porque você é até hoje mais louco do bando, né? Eu frequento até hoje. Você é frequentador da torcida ainda hoje? Vai lá no Meião? Camisa 2, na Estopim. Quando tem aniversário, tem até parabéns a Gaviões, né? Hoje é aniversário da... Olha isso, legal. Quando tem eventos, tudo, eu sempre fui, ganhando ou perdendo, nunca deixei de comparecer. E ó, Rafinha, fala... é verdade, porque eu sou corintiano e já vi várias vezes. Já viu ele lá. Eu fui falar, mas fiquei com vergonha, mas é verdade. Tá bom. Você fica com vergonha de quê? De ser corintiano ou de ir no jogo? Não, de falar com ele, porque ele é muito famoso. De falar com ele, entendi. André. Corintiano não tem vergonha. Não tem vergonha. Não, mas eu sou um corintiano, não tenho vergonha, mas eu tive de falar, pô, você era presidente, né? Tava lá, é um outro nível, né? É outro negócio. Agora, se fala muito de torcida organizada. Fala que tem mafioso, tem bandido, tem tráfico, e que às vezes os presidentes de clube têm que negociar com essas pessoas. Não, isso como é mentira. O presidente, ele não negocia, mas trabalha com esse universo, porque é inegável que em qualquer lugar... É o reflexo da sociedade.
Você pega a Gavina Fiel com 80 mil associados, é óbvio que tem gente boa e gente ruim. Eu sempre negociei com todos, sempre conversei, nunca dei ingresso de graça, nunca patrocinei nada, nunca dei dinheiro. A única coisa que eu sempre fiz, e não tenho vergonha de dizer, e falei publicamente, uma final do campeonato, um jogo muito importante, quantos ônibus vão para viajar de caravana? 50. O Corinthians paga 25. Quantos ingressos vocês precisam? 10 mil. O Corinthians subsidia 5 mil quando era uma final de campeonato ou um jogo muito importante. O jogo normalmente, ninguém dá nada no Corinthians, não dá até hoje. Deixa eu tentar entender, desculpa. Como o Corinthians financia? O Corinthians paga, tira do bolso e põe... Mas é privado. Tá, entendi. O Corinthians é um clube privado. Clube, claro. Eu posso dar ingresso de graça, eu posso dar pagar quem eu quiser, pô. Não tem que dar satisfação pra ninguém. Sim. É uma hipocrisia que fala, não pode dar ingresso pra torcida. Se eu quiser dar, qual o problema? Claro. Então isso que eu fico um pouco abismado, porque é muita hipocrisia, pô. O Corinthians, o que eu faço com o torcida que faz até hoje. Vai jogar domingo, um exemplo. O Corinthians. Então as torcidas precisam de 4 mil ingressos. A gente arruma os 4 mil ingressos, que a maioria agora já é fiel torcedor, já não está tendo tanto esse problema. Sim. E no dia seguinte ao jogo eles vêm e pagam. Me assusta, o que eu quero saber é o seguinte: eu vi muitas imagens feitas dentro do avião, ou até imagens do Japão, quando o Corinthians foi jogar e vai jogar no exterior muitas vezes, e você vê o torcedor lá, aquele de touquinha mesmo, aquele que tá lá, tatuagem aqui assim, mamãe, eu tô contigo, aquela parada corintiana mesmo. Mamãe é outra coisa. É, pavilhão 9, tamo junto, rola muito. Essa galera vai e financia isso como? Guarda dinheiro porque... O cara vende a moto, o cara guarda dinheiro, o cara tá guardando dinheiro para alguma coisa. Infelizmente tem louco para tudo. O Corinthians foi mais de 30 mil corintianos pro Japão. Claro. 30, 40%, ser sincero aqui, que ninguém se ofenda, pelo amor de Deus, mas não teria condições de ir. Foram com o dinheiro da passagem, Malemar tinha um dinheiro para se comer lá. Eu gastei mais de 3 mil dólares lá, dando 100 para um, 200 para outro, para ajudar o cara a se alimentar, mas não quebraram nada. Sim. Não deram baixaria, não teve ninguém preso. Tá aí argentino. Nada. Argentino, aprende. Não quebra as coisas. Tá? Para você entender que eu entendo que o mal não pode vencer um bem. Sim. Então, se você vai no estádio de futebol hoje, o cara vai lá e briga porque ele deu um tapa na menina ou passou a mão na menina. Pô, que culpa tem o clube com 50 mil pessoas lá dentro do estádio? Agora, tem câmera em todo lugar. Pega o cara e prende o cara. Pune o cara. Mas todo mundo sabe quem é que apronta e ninguém faz nada. Falando em apronta e não faz nada, você foi o cara responsável por trazer o Ronaldo de volta pro futebol. Mas ele tava mais magrinho. Mais magrinho? 100 quilos. Hoje tá com 110. Não, ele tava 200 quilos mais magro que ele tá hoje. Coitado do Ronaldo. Fez uma medida certa, perdeu um dedo no máximo. Mas o bolso cresceu. Cresceu. Ganhou muito dinheiro, aliás. O bolso cresce. E foi uma manobra arriscada, né, cara? Não poderia dar tudo errado. Você fala, olha, eu vou lá no asilo dos atletas, vou trazer esse moço de volta. Não é? Tem um Corinthians antes do Ronaldo e depois do Ronaldo. O Ronaldo é um atleta realmente, quem vê os joelhos dele, como eu vi, é assustador. Não é? Malemar era para estar andando. Sim. E é óbvio, quando eu fui contratá-lo, tinha um risco dele jogar ou não jogar, né? Mas, Ronaldo, você vai voltar a jogar ou não vai? Não, eu volto a jogar. Falei, então, um cara que passou pelas cirurgias que ele passou, eu acreditei nisso. Quando ele veio pro Corinthians, eu não perguntei mais se ele ia jogar ou não. Até um dia ele falou, pô, presidente, o senhor é o único que me pergunta se eu vou voltar a jogar a bola. Eu falei, é problema teu, não é meu. O meu objetivo já foi atingido. Claro. Então ele foi realmente um fenômeno, é um cara com seus problemas, suas dificuldades, mas é um parceiro muito grande do Corinthians até hoje. A gente brinca muito com o Ronaldo e fala sério, né, André? Quem é que nunca comeu um travesti? Fala pra mim. Eu. Fala pra mim, André. Eu. Aquele engano que você fala. Nem no sonho. Mas ninguém pode provar que ele também fez. Sabe o que você fala nem no... Se enganar na vida, todos nós nos enganamos. Claro que sim. Você já pode ter enchido a mão alguma vez e... Opa! Com certeza. Com certeza. O Marcelo bem sabe das minhas experiências. Uma ou duas mãos. Eu tô sentando e rebolando já rolou. Aí já aprontou lá no pedaço. Você, durante um tempo, era quase que uma... saiu isso em diversos lugares, você queria trazer o Neymar para o Corinthians. Não. Rolou essa negociação? Você chegou a negociar com o pai, aquela história toda? Com o pai e com ele. Porque o ex-presidente do Santos, o falastrão lá,
O Luiz Álvaro. Ele gosta muito de vocês, cara. Andei lendo coisas que ele escreve a teu respeito. Mas ele é um falastrão. Ele é blogueiro. Ele pediu licença do Santos para dar palestra R$20 mil. Bom, deixa pra lá. Até para respeitar a idade e a doença dele. Uau! Ele falava. O maior desrespeito que você pode fazer é tipo, vamos respeitar a idade desse velho. Você pode pegar as entrevistas dele na época, ele dizia: o Neymar vai sair, não, o Neymar não sai. Agora, se alguém pagar a multa e o jogador quiser ir, porque a lei permite isso. Era quanto a multa? Era 116 milhões de reais na época, em 2010. Sabe quanto tempo demora para pagar esse dinheiro? 6 dias. Você eu não sei, mas eu... Mentira, não me sequestra. Sabe quanto tempo eu levo 6 anos. Contar esse dinheiro? Eu não tenho tempo mais na vida para contar tanto dinheiro. Eu quero deixar claro que não é verdade. Muito corintiano está assistindo. Esses valores... Não é verdade. Mas, Rafinha, esses valores não é nem dinheiro, é papel. Vai papel, vem papel, vai papel, vem papel. Papel caro pra caramba. Aí eu fui pra Argentina, ele estava lá na Copa América. Chamei ele, o pai dele falou: aqui, o teu presidente lá, falastrão, fala que quem pagar a multa, se você quiser jogar, você vai. Então aqui a carta de crédito do banco, eu vou pagar 4 milhões a mais na multa. Quanto você vai ganhar no Barcelona, eu pago 20% a mais para você jogar no Corinthians. Tudo negociadinho, cara. E ele falou: Andrés, infelizmente, nessa época aqui por agora, eu só vou jogar ou no Santos ou fora do país. Porque ele foi muito legal em falar isso. Mas um dia ele vem pro Corinthians, vocês podem ter certeza disso. Olha! É um grande menino. É um grande atleta, é uma grande pessoa, está passando momentos difíceis porque está uma pressão em cima dele. Imagina, né? Terrível. Por mais atleta que seja, é um garoto de 22 anos, mas é um fenômeno. Por que você... A impressão que se dá, que você está falando, está sofrendo uma pressão enorme, a gente sente um pouco isso, assim. O Brasil vai para os pênaltis, chora, é uma emoção, está tudo muito à flor da pele. Por que você sente que isso está acontecendo nesse momento? Você que já passou por decisões grandes. Eu não vou citar o nome da profissão, porque senão é outro processo. Mas tem aí uns intelectuais que agora dão entrevista. Olha, o que você achou do jogador chorando tanto, o jogador deitado no chão, lá na grama, chorando? Não, eu estou analisando, isso é emocional e tal. Os psicólogos, são os psicólogos do esporte. Você que está falando. Tá bom. Aí eu falei: como é que o cara na televisão, vendo o cara deitado lá chorando, outro chorando, não, tá com pressão, o time tá mal emocionalmente, tem que chamar um não sei quem. Se ganhar, eles vão analisar que a choro, tudo aquilo deu a pressão para ganhar. Se perder, vou falar que, olha, porque chorou emocionalmente, estava ruim e não ganhou. Então tem uma justificativa. Nesse país, a única coisa que você não pode ser segundo é futebol. Mas, André, para aí, eu tenho um psicoterapeuta que está aqui na banda e ele pode fazer esse tipo de análise. Não é mentira. Ele faz dos jogadores lá. Eu quero saber o seguinte, Edu, existe essa pressão ou tem muita gente falando bobagem nessa coisa de terapia de esporte, a pressão? Eu acho que qualquer análise que é feita à distância, sem conhecer realmente qual que é a fala da pessoa, é sempre um chute. Um negócio distante. Que soa, quer dizer, a mesma coisa que um médico sem fazer um exame, sem por pedir... telefone dá... Agora, aqui deve estar difícil estar com o na reta, isso psicologicamente... Você escolhe a menor, você escolhe o menor para sentar. O Freud dizia o quê? É tudo viadinho, né? O Freud diria que todo mundo deve ter comido algum travesti sem saber. Mas seleção brasileira... Boa análise, excelente análise. A seleção brasileira vai chegar, é um time muito unido, é um time de jovem, mas são guerreiros. Falar que o Thiago Silva não pode ser capitão porque estava chorando, isso é uma coisa ridícula. Mas temos que conviver com isso no Brasil, né? Infelizmente é o tal da hipocrisia. Existe, você como você envolvido diretamente com o esporte, você está falando um pouco dessas análises, aí tem um cara que é um terapeuta, aí tem um cara que é da mesa redonda. Se fala muito, né, de futebol, quem não joga. Não se fala de futebol. Se fala se o cara bebeu, se o cara tá treinando bem, que o cara perdeu o gol. Só fofoca, pô. Futebol ninguém fala taticamente nada, é raro. Por quê? Porque acho que não sabem ou porque é mais interessante falar disso? Muitos não sabem e outros porque não vende jornal, não dá ibope. Quer saber se o jogador tá lá... Transando. Com travesti. Vocês não esquecem isso? Mas é capaz... Eu acho que vocês têm remorso, vocês estão com inveja. É um pouco. É verdade, é verdade. A gente já conversou a esse respeito. A gente tem uma coisinha mal resolvida nesse sentido. Agora, mas às vezes os jogadores, eles realmente estão nessas festas. Por que eles sentem tanta pressão e não pode fazer tal coisa, não pode fazer aquilo? Todo mundo faz isso, velho. O jogador bebe, maioria. A maioria fuma, a maioria trepa, a maioria sai pra noitada, a maioria vai no pagode. Ganhou,
Perdeu também, tava na gandaia, faz isso, faz aquilo. Eu falei, se as leis que querem pôr no futebol pusessem neste país, isso aqui seria um país de primeiro mundo. Quem foi o jogador que te trouxe mais problema? Problema. Você já teve aqui, ó. É Roberto Carlos, é Adriano, é Ronaldo, Problema, não sei se é mais problema, né? O jogador que eu tive muitos problemas, mas sempre foi o Felipe Goleiro, que hoje está no Flamengo, né? Mas a bomba atômica que andava todo dia era o Ronaldo, né? Porque a gente nem sabia o que podia acontecer. Porque era um cara vigiado, cara vigiado. Qualquer coisa que ele fizesse em qualquer lugar, tinha 50 mil pessoas espiando, então era mais difícil. E o Adriano, que está se prejudicando a si mesmo, é um grande garoto, um grande jogador, uma grande pessoa, mas infelizmente está se prejudicando a si próprio, que é mais triste ainda. O que te trouxe esse ensinamento de estar tão ligado diretamente com o presidente de futebol, mexendo com o coração das pessoas? De que forma isso mexeu contigo? Assim? Fiquei um pouco mais frio, um pouco menos emocional, né? E dizer que realmente, infelizmente, brasileiro, vivemos num país de muitos hipócritas. Muito triste. Mas aqui não tem frieza, porque eu vou te dar um abraço, que a gente acabou o nosso papo, que foi muito legal. Salve de palmas para o André Sanches. Agora ele está de volta já e a gente já volta. Obrigado, irmão. Valeu. Não sai daí!